Olá a todos e todas. Esta é a segunda aula do curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções. Eu sou a professora doutora Gisele Toassa, da área Fundamentos de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Peço a todos e todas que nos sigam no nosso Instagram, @cursovygotsky, e também neste canal do YouTube. Por favor, curtam e compartilhem este vídeo caso apreciem seu conteúdo. Na aula de hoje, nós seguiremos firme aqui no nosso propósito de explicar a concepção vygotskiana sobre as emoções, também entendidas por ele como sentimentos e afetos, de modo transversal no campo dos fundamentos da psicologia crítica de base marxista. Quer dizer, nós vamos acompanhar parte desse processo de transformação da concepção de Vygotsky sem nos determos de uma forma mais aprofundada a rigor em nenhum de seus textos, embora nós foquemos um pouco mais o estudo sobre as emoções, texto de 1933, bem como, quer dizer, as últimas investidas do Vygotsky no debate sobre as emoções, que são ali dos anos 30. Recomendo a vocês, caso desejem se aprofundar, ler um pouquinho mais sobre o tema, o capítulo 5 e as considerações finais da minha obra, Emoções e Vivências em Vygotsky. Ela está disponível gratuitamente em e-book no meu perfil da Academia, caso vocês consigam, buscar esse aprofundamento. Os dois tópicos principais da nossa aula são as emoções como funções psíquicas superiores e os 9 problemas para uma psicologia vygotskiana das emoções, dois pontos bastante difíceis e que vão testemunhar o grande compromisso que Vygotsky tinha na edificação de uma psicologia focada no desenvolvimento cultural do ser humano e naquilo que nos diferencia dos outros animais enquanto espécie, e que nos torna um gênero, nos torna parte da cultura e da sociedade. Na última aula, a gente viu como Vygotsky desenvolve a sua crítica à teoria periférica das emoções, que era chamada teoria James Lange. Recomendo a todos e todas que assistam aquele vídeo onde eu procuro mostrar de que maneira a teoria de James Lange já se constituía numa primeira variação de uma psicologia evolucionista, ainda extremamente forte quando se trata de estudo das emoções. A gente viu, por fim, ali como Vygotsky, de uma forma bastante perceptiva, se deu conta de que o William James ele desenvolveu uma problemática de teor dualista. E o Vygotsky identifica também, quer dizer, como ideias do tipo corporalidade, inferioridade e incivilidade estavam muito próximas na obra do James. Como, quer dizer, ele procura atribuir paixões fortes, não é? As emoções padrão, emoções básicas, fundamentalmente a povos incivilizados, em contraste com os povos ocidentais, europeus e norte-americanos, que manifestariam também sentimentos intelectuais, criando assim uma forma de dualismo, quer dizer, existem emoções corporais e emoções que são primitivas, universais, e outras que são superiores no sentido de pertencerem só a povos determinados, os povos mais desenvolvidos. Não deixa de ser uma forma de racismo cultural, a gente pode dizer assim. E o Vygotsky procura mostrar em termos científicos, recorrendo à bibliografia da época, especialmente a obra do Walter Cannon, que foi aluno do William James em Harvard, para mostrar os indícios de que as emoções são processos psicológicos que ocorrem no corpo e no cérebro. Não são simplesmente a percepção de sensações do corpo, tal como William James defendia. O que a gente pode perceber
ao longo da obra do Vygotsky e, particularmente, eu diria, a partir de 1927-28, é a busca por realizar um processo de definição genética, estrutural, funcional e semântica das diversas funções psíquicas humanas. Isso também é perceptível quando a gente fala dos estudos sobre as emoções. Mas primeiro, me parece que é importante que a gente entenda, pelo menos de forma introdutória, a ideia de função psíquica superior ou culturizada. Esse conceito, que é um conceito também bem mal compreendido, eu diria, no nosso comentário brasileiro, envolve duas dimensões, tomando aqui uma obra bastante importante do Vygotsky sobre esse tema, que é o História e Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, já traduzido, embora infelizmente de forma indireta para a língua portuguesa, e com tradução direta para o espanhol e para o inglês. Essas funções envolvem a realização de operações psicológicas muito gerais. Então, nesse sentido, elas realizam trabalho, elas fazem uma tarefa que atende digamos, a satisfação de necessidades humanas, e necessidades não simplesmente individuais, mas fundamentalmente sociais. Essas duas dimensões se referem ao domínio dos meios externos do desenvolvimento cultural e do pensamento. Então, por exemplo, linguagem escrita, cálculo, desenho e mesmo a arte, que ele não informa diretamente, mas que nós podemos deduzir claramente que é incluída entre esses meios culturais, e que vão transformar pela raiz certas bases materiais, biológicas, né, neuropsicológicas, que são herdadas. Então, que é o conceito mais tradicional de função psíquica superior, ou função psíquica neuropsicológica, tal como a gente aprende aí nos livros de neurociência e muitas vezes até mesmo em livros de introdução à psicologia, não é? Atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos, entre outros. O Vygotsky não mapeou de uma forma muito precisa, ele considerava que isso estava no processo de mapeamento, mas a ideia básica, extremamente interessante que ele traz para a psicologia, é que então existe essa herança fundamentalmente de teor imediato, né? Nós temos uma memória imediata, atenção imediata, nós temos uma forma de pensamento prático que antecede a formação de conceitos, e dessas bases neurológicas nós nos apropriamos desses meios externos do desenvolvimento cultural e do pensamento, que vão transformar pela raiz essas operações em operações mediadas, quer dizer, mediadas por esses meios externos e com uma prevalência do signo e do instrumento, que vão se amalgamar as nossas ações de uma forma indissociável, de tal forma que a gente não consegue mais se enxergar enquanto ser sem essa segunda natureza, né? Aí a problemática é de origem marxista, que vai ser baseada então nesses meios culturais. Algo também bastante importante é que existe, além dessas funções psíquicas superiores, né, parciais, existe também a consciência como um sistema composto pelas funções psíquicas. Seria um sistema composto de sistemas, né? Um sistema que o Vygotsky chama de terciário, um texto chamado Sobre os Sistemas Psicológicos, de 1930. Mas mesmo antes disso, ele mostrava um enorme interesse no tema da consciência, tanto que a gente pode considerar como sendo seu principal objeto, né, da psicologia, que ele oscila um pouco na definição de qual seria o objeto da psicologia, mas eu diria que o principal candidato é esse mesmo, a consciência. Então, que seria um sistema integrativo dessas diferentes funções mentais, como, quer dizer, atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos, que por sua vez já implicam numa agregação
também desses meios externos. Em seguida, a gente precisa passar ao entendimento de como seriam essas formas de organização das funções psíquicas superiores ou culturizadas, quer dizer, essas formas que já implicam, então, numa ação humana transformada pela cultura e não simplesmente calcada na nossa biologia. Vamos colocar todos aqui. A primeira forma, e eu diria que é mais intuitiva, que ela está muito presente no Vygotsky, vai ser a genética. Então, a ideia de que todas as funções psíquicas superiores precisam ser estudadas a partir da sua gênese. Elas não podem ser simplesmente descritas como se tivessem saído do nada. Elas têm uma história, assim como todos os seres humanos têm uma história. Cada um desses nossos sistemas psicológicos, dessas operações, vai também ter uma história que ele vai desdobrar em basicamente 3 planos genéticos, que vão ser a filogênese, a história social do comportamento e da consciência, e a ontogênese, que seria a nossa história individual. Então, onde se encontram esses outros 2 planos genéticos? E o que caracteriza o desenvolvimento da criança é a forma como ela, digamos, oscila entre esses 2 planos genéticos. Aquilo que se refere à linha biológica do desenvolvimento e aquilo que se refere à linha cultural e social do desenvolvimento. Ora, ela age imediatamente, vamos dizer, chora de uma forma impulsiva e deseja e procura alcançar aquilo que deseja e aquilo que precisa de uma forma imediata. Ora, ela busca recorrer aos signos e instrumentos para fazer isso, né, ao nível que a gente poderia chamar de simbólico e instrumental. Uma outra, a gente volta a essa forma genética, assim como as outras, né? Mas eu diria que essa aula foca especialmente esse nível aqui. Uma outra forma de organização é a estrutural, que contempla a relação indivíduo, objeto, sociedade, pela mediação de outros indivíduos, também sociais. Descreve ao longo da gênese das funções mentais como se dão tais relações. Não é muito intuitiva, não é muito clara, eu diria, nas obras de Vygotsky, mas é extremamente importante e aparece muito bem quando o Vygotsky compara o comportamento da criança ao dos chimpanzés do Keller, mostrando, quer dizer, como no caso desses seres que vão se caracterizar apenas por uma linha biológica do desenvolvimento, apesar de, é claro, existir aprendizagens, existir um adestramento, existir uma experiência, né, com os objetos, outras espécies vão ter uma estrutura comportamental baseada apenas na relação sujeito-objeto, né? Então, imediata, quer dizer, mesmo quando o animal se utiliza de um instrumento, como uma vara, por exemplo, para apanhar uma fruta, isso é temporário, né? Isso tende a desaparecer do seu comportamento, surge mais ou menos por acaso, e não em todos os indivíduos dessa espécie. Agora, quando a gente fala no comportamento humano, a gente fala numa estrutura em 3 termos. Por exemplo, signo, instrumento e objeto. Da maneira pela qual nós ensinamos as crianças, ensinamos os novos membros aí da sociedade a agirem sobre o objeto com mediações. Então, esses instrumentos, quando nós pedimos a uma outra pessoa para que nos alcance um certo objeto, ou nós utilizamos qualquer outro objeto para alcançá-lo. São formas bastante simples de comportamento mediado e que já significam a internalização do símbolo
e do instrumento. Não estou pensando mais no caso do símbolo linguístico, mas outras formas de signo também se envolvem nesse processo. Uma terceira forma de organização que vai estar presente em todo o estudo das funções psíquicas culturizadas é a forma funcional, que envolve a própria finalidade, a própria razão de ser de um certo processo psíquico, e que é bastante intuitiva, pois, como nós vimos, o significado primário de função psíquica superior é de uma operação psicológica bastante geral, quer dizer, uma operação psicológica que vai se envolver nas nossas mais diversas atividades, quer dizer, difícil imaginar alguma atividade que não demande atenção ou percepção, por exemplo. E responde-se a uma pergunta bastante objetiva. Que tipo de trabalho essa função realiza? Porque ela existe dessa forma e não de outra. A percepção, por exemplo, significa uma operação psicológica de identificação dos objetos, enquanto que a atenção vai nos trazer o foco, vai trazer o foco da nossa consciência, por exemplo, em um determinado objeto e manter esse foco. A percepção vai dar já um passo além e identifica esses objetos que são dados à consciência. Então, quer dizer, a gente consegue colocá-los numa categoria, reconhecê-los e, a partir disso, realizar outras operações, né? Processos decisórios e atividades de trabalho, de estudo, entre outras. Nós temos também a memória, que vai ter por fim evocar objetos e fatos passados, quer dizer, reter determinados traços das nossas vivências de um meio externo e disponibilizar esses traços para a realização de novas atividades. E aí, a pergunta que não quer calar é qual seria então a função das emoções. Daqui a pouco a gente volta a isso. Uma quarta forma de organização e também que precisa ser de estudo das funções psíquicas superiores é a semântica. Ela representa as relações que têm por base o sentido e que se estabelecem com a mediação da linguagem, produzindo generalizações. Esse eixo ele é o último a ser acrescentado à obra de Vygotsky, tanto que ele não aparece de forma tão clara no História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, que é um livro terminado presumivelmente até 1930, segundo Antônio Yasnitsky. Esse eixo aparece de uma forma um pouquinho mais marcada numa autocrítica que o Vygotsky escreve na companhia de Leontiev, é um prefácio ao livro Desenvolvimento da Memória do Leontiev. Vygotsky entendia que até então ele estava abordando as funções psíquicas superiores, principalmente no sentido tanto quanto mecânico, sem levar em conta que o sentido, que vai ter como uma das suas bases o afeto, estava envolvido em todo o processo, por exemplo, de resoluções de problemas práticos, né, que atendessem às diferentes necessidades humanas. Aqui nós temos, a gente está avançando um pouco aí no tempo, na obra de Vygotsky, em rumo à última concepção dele, né, focada nos sistemas psicológicos, e tal como se apresenta no texto sobre o problema da psicologia do trabalho criativo do ator, de 1932. Me parece que é a citação em que ele enuncia de uma forma lapidar, uma forma bastante clara, que não acontece em outras obras, qual seria o lugar das emoções. Diz ele aqui: a psicologia ensina que as emoções não são uma exceção, diferente de outras manifestações da nossa vida mental. Como todas as outras funções mentais, emoções não permanecem na conexão em que são dadas inicialmente em virtude da organização biológica da mente. No processo da vida social, sentimentos se formam e antigas conexões desintegram-se. Emoções aparecem em novas relações com outros elementos da vida mental. Novos sistemas desenvolvem-se dentro de enquadramentos especiais, interdependências, formas especiais de conexão e movimentos são dominantes. Então, o que a gente pode entender aqui é que o que está na essência dessas funções psíquicas, culturizadas também, portanto, superiores, vai ser a própria mudança. Não
É bastante estranho, numa perspectiva vigotskiana, a gente equiparar, por exemplo, emoções de um recém-nascido, de uma criança muito pequena, com as emoções de adulto, como aparece, a meu ver, em outros referenciais da psicologia. E aí, é claro, que a gente precisa pormenorizar quais seriam, então, esses trabalhos, digamos, né? As tarefas ou o lugar que as emoções ocupam, pelo menos que se conserva relativamente ao longo do desenvolvimento, apesar dessas transformações, e que vão caracterizá-las. Além disso, a gente precisa se perguntar quais são os meios culturais que as transformam pela raiz e que vão provocando essas transições. Eu destacaria aqui esses dois, a arte e a linguagem. Como a arte define Vygotsky, a técnica social dos sentimentos, e vai proporcionar condições para regulação dessas emoções. De que maneira, então, a arte precisa ocupar um papel social? A arte deve ser um assunto de Estado, ele diz, recorrendo ao Tolstói, uma afirmação bastante forte, né? Trazendo para a constituição do novo homem socialista essa esfera como sendo uma esfera que possibilitaria o domínio daquilo que muitos consideravam como incontrolável, que são as emoções. No pensamento e linguagem, traduzido para o português como a construção do pensamento e da linguagem, texto integral, seria o livro em que ele melhor enuncia a função fundamental das emoções. Ele vai dizer que essa função é a orientação vital do pensamento e da ação. Então, nesse sentido, ela, fazendo uma interpretação a partir de alguns textos mais recentes, a dimensão da necessidade está na base da orientação, necessidade culturizada, quer dizer, também os nossos desejos, enfim, mesmo não só a necessidade da gente se alimentar, como também o desejo, eventualmente, de fazer revolução, ou mesmo de enriquecer, enfim, né, de adquirir um iPhone, enfim, todas as necessidades humanas e interesses humanos estariam contemplados nessa esfera de atividade psíquica. E a gente pode dizer também, quer dizer, a identificação de elementos úteis ou ameaçadores ao organismo, funções expressivas de nossas necessidades, considerada a diversidade de nossa mente e corpo, sempre de uma forma integrada, porque não há necessidade que seja puramente corporal, somática, ou puramente psíquica, mental. Como as emoções elas vão mudando de lugar ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai ver também que essa função ela aparece adjetivando diversos outros processos psicológicos, integrando de alguma forma, porque todo processo psicológico, vocês vão de convir comigo, demandam a satisfação de certas necessidades, e é isso o que, digamos, traz vivências emocionais e comportamentos emocionais mais ou menos marcados, quer dizer, a emoção vai estar mais presente naquilo que nos toca mais enquanto consciência, enquanto personalidade, ou seja, enquanto pessoa numa sociedade humana. Então, a ideia de pensamento emocional, expressividade emocional, atitude emocional, colorida emocional, tom emocional e efeito emocional, entre várias outras, vão estar presentes de uma forma transversal também em Vygotsky. Pensando em filogênese, a gente precisa começar aí a identificar, então, como seriam essas bases materiais, essas bases neurológicas, em contraste com outras espécies das emoções. Esse é um problema que não temos como deixar de lado numa psicologia materialista. Quer dizer, qual é a própria topografia, tanto no corpo quanto no cérebro, das emoções.
E nesse sentido, eu destaquei também aqui uma citação do último Vygotsky, de um texto chamado O Primeiro Ano, que está presente no tomo 4 das Obras Escolhidas. É um texto escrito entre 1932 e 1934, né? Um texto já do Vygotsky um pouco mais maduro. Os impulsos afetivos são um acompanhante permanente de cada etapa nova no desenvolvimento da criança, da mais inferior à mais superior. Cabe dizer que o afeto inicia o processo de desenvolvimento psíquico da criança, a formação de sua personalidade, e o fecha, completando e coroando assim o desenvolvimento da personalidade em seu todo. Não é casual, portanto, que as funções afetivas estejam em relação direta, tanto com os centros subcorticais mais antigos, que são os mais antigos a se desenvolver e se encontram na base do cérebro, como com as formações cerebrais mais novas e especificamente humanas, os lobos frontais, que são as últimas a configurar-se. Esse fato é a expressão anatômica da circunstância de que o afeto é o alfa e o ômega, o primeiro e o último elo, o prólogo e o epílogo de todo o desenvolvimento psíquico. Então, essa relação córtex-subcórtex já estava sob escrutínio na época do Vygotsky, especialmente a partir da constituição da chamada teoria talâmica das emoções, que vai ser uma antecessora direta da teoria do sistema límbico. Aqui a gente tem algumas ideias e algumas imagens que eu achei interessante de mostrar para vocês. Essa eu retirei de um artigo do Ribas, um neurocientista brasileiro, e que vai acompanhar essa transformação aí do cérebro, desde os peixes, passando pelos répteis e até chegar aos mamíferos, até chegar aos seres humanos. E desde os anos 20, 30, né, quando Vygotsky produz a sua obra, até os nossos tempos, a literatura científica ela caminha não no sentido de procurar isolar as emoções no corpo, mas sim de compreender as íntimas relações entre emoção e razão ou pensamento, mostrando os circuitos neurais pelos quais as emoções humanas são, como afirmava Vygotsky, reações inteligentes, e não meramente reações desordenadas, resquícios evolutivos do cérebro reptiliano ou mamífero, havendo até hoje divergências, né, sobre como se estabelecem essas relações córtex e subcórtex, porque o que muitos neurocientistas e já na época de Vygotsky buscavam afirmar é que as emoções eram como um apêndice, né? Um apêndice secal, né? Esse apêndice que só nos dá apendicite, que não tem nenhuma função identificável no nosso processo digestivo. Então, muitos vão dizer que as emoções também, quer dizer, eram esses reflexos primitivos que tendiam a ser superados e que só nos causavam transtorno. A teoria periférica das emoções, ou a teoria de James Lange, acabava por reduzi-las a um mecanismo animal, sem sentido próprio nem vida subjetiva, marginalizando determinações vinculadas à personalidade e à história. E aí que o Vygotsky lhe faz a crítica e procura estabelecer uma nova compreensão desses processos psicológicos tão complexos. Aqui nós temos uma teoria que vai seguir aos estudos sobre a função do tálamo, na época do tálamo óptico, né, como Vygotsky chama no estudo sobre as emoções, que seria a teoria talâmica, também chamada de teoria do cérebro visceral, ou sistema límbico, que foi desenvolvida pelo MacLean, e que tinha aqui como núcleo central o hipocampo, como vocês podem ver aqui, olha, na forma de um cavalo marinho, que recebia mensagens do mundo externo e do ambiente interno ou visceral, e que se considerava a base da experiência emocional, quer dizer, eu recebo estímulos do mundo externo, né, a vista de um animal perigoso, por exemplo, e se desencadeiam determinadas reações viscerais que me preparam para a luta ou fuga.
Acreditava-se que as células piramidais aqui, olha, esses triângulos do hipocampo, eram uma espécie de teclado emocional. Então, para cada emoção, a gente tem uma tecla. As coisas, entretanto, né, estavam longe de serem tão simples, embora já fosse uma evolução com relação à ideia de que o cérebro, o encéfalo, simplesmente não participava dos processos emocionais. Hoje, esse é um dos cientistas que eu utilizei aqui no meu doutorado, bastante popular, o Ledoux, que vai indicar que, em substituição à ideia de sistema límbico, propõe-se o conceito de sistemas das emoções do sistema nervoso central. Quer dizer, então, ao invés de ser tão concentrada apenas nesse circuito, as emoções elas vão fazer uso de diferentes estruturas e vão se integrar também a diferentes sistemas, ratificando a ideia que o Vygotsky trouxe aí na história da psicologia, de que então elas vão mudar de função ao longo do tempo e vão integrar um sistema que integra, ou digamos, uma função que vai integrar diferentes sistemas na composição da consciência e da nossa personalidade, aquilo que nos é específico enquanto sujeito. Outras expressões neurológicas, digamos, né, que vão contrastar um localizacionismo quase tosco, né, muito estreito, que tende, quer dizer, identificar determinadas estruturas anatômicas como sendo estruturas puramente emocionais, em contraste com aquelas que são puramente intelectuais. Aqui a gente tem uma imagem que eu tirei do Wikipedia, de um verbete sobre impulso, impulsividade, e que tendem a colocar a culpa nas patologias do impulso, né? As pessoas que atendem rapidamente aí aos seus impulsos, né? E tomam decisões questionáveis e tudo mais, tendem a culpar essa areazinha aqui, que é o córtex órbito-frontal. E a gente vai ver muito esse discurso nas neurociências também, a ideia, por exemplo, de que determinar que os criminosos teriam uma lesão nessa área, né? Enfim, e se identifica muito disso entre as populações carcerárias, o que, a meu ver, é mais uma reedição do Lombroso de outras formas de racismo científico, né? Porque se nega o que é fundamento, né, do nosso desenvolvimento neuropsicológico, que é a sociedade e as relações sociais que nós internalizamos, quer dizer, o fato de que o cérebro está longe de ser uma estrutura que não se modifica, e muito pelo contrário, uma estrutura extremamente influenciada pelas impressões do mundo externo. Em contraste com essa forma de ler os impulsos e as emoções, a gente tem aqui uma outra figura que eu achei bastante interessante, aqui do Espiridião Antônio e coautores, de 2008, que procura representar minimamente aqui a neuroanatomia da tomada de decisão. Entendendo aqui, então, que quando a gente atende ou não, quer dizer, certos impulsos, quando a gente busca satisfazer certas necessidades e não outras, a gente vai ter aqui um processo psicológico bastante complexo, que vai envolver diferentes centros analisadores, né? Diferentes funções, como identificação de características visuais do objeto aqui, né? O significado das palavras, a gente coloca esse objeto num sistema de contrastes entre, a gente procura diferenciá-lo dentro de uma rede de significações que já nos são conhecidas. A gente se orienta visualmente entre diferentes estímulos que são percebidos e, por fim, quer dizer, você não foca apenas na área que está mais ativada, como nesse caso aqui, mas sim entende que o cérebro como um todo está trabalhando, que você tem que tomar uma decisão, aquilo que é óbvio, mas que continua faltando na linguagem neurocientífica, né? Bom, aí vocês já devem ter percebido que um outro problema importante na definição das emoções seria da história social dessas funções, desses processos psicológicos humanos.
Eu gosto muito da obra do Arno Engelmann, Os Estados Subjetivos, uma tentativa de classificação dos seus relatos verbais, e particularmente dos primeiros capítulos, em que ele busca traçar a história dos estudos sobre as emoções, sentimentos, afetos, estados de ânimo e outros sinônimos que vão se apresentar na história da filosofia e da psicologia. Aí que a gente consegue entender de onde vem, quer dizer, esse ideário que parece compor, como dizia o Brecht, e citado pelo Vygotsky e pelo Engelmann, algo que compõe todos os livros de psicologia. Todos os livros de psicologia têm ali algum capítulo sobre emoções, particularmente na época do Vygotsky, em que era bastante comum a busca por uma psicologia geral e processos psicológicos básicos. Mas então, como eu falei, do que a gente está falando? Qual tarefa esses processos realizam? De que forma eles se singularizam? Eles podem ser distinguidos de outros processos psicológicos? Como a humanidade ao longo da história vem entendendo o que sejam esses processos? Aqui eu fiz um resumo a partir de citações do livro do professor Arno, dos principais étimos que vão se apresentar ao longo da história nesse discurso sobre as emoções, principalmente aí nas línguas europeias, né? Infelizmente nós não temos um mapeamento mais completo de outras línguas, mas algo que se destaca vai ser a noção de movimento em contraste com o não movimento, passividade e atividade, uma certa duplicidade semântica. A gente tem um étimo bastante importante, que é o grego pathos, que vai dar no termo paixão em língua portuguesa, e um outro que vem do latim, que é affectus, e que vai dar em afeto. E nesse sentido, então, aqui vocês podem ler com mais calma e acompanhar a transformação dessa ideia, mas acho bastante interessante que no latim, por exemplo, affectus é um nome derivado do verbo adfício, colocar numa certa disposição física ou moral, provindo por sua vez de ad e fácil, por colocar. Então, os gregos em particular, eles frisavam a ideia de pathos como sofrimento, era um termo da língua cotidiana também, e na retórica, por exemplo, Aristóteles procura mostrar como é fundamental no processo de convencimento de outras pessoas que a gente mude as suas paixões, quer dizer, que a gente busque conduzir as opiniões, conduzindo as paixões do ouvinte. Então, digamos que eu estou na polis e que eu queira convencer os meus concidadãos a baixarem os impostos. Então, provavelmente eu vou procurar despertar paixões como a raiva do Estado, o medo de invasores e a necessidade que eu possa vir a ter de ter recursos para proteger minha própria família, entre outros recursos. A gente tem também do francês émotion e sentiment, utilizado já pelo Descartes, e que começam a compor esse discurso sobre, enfim, essas manifestações aí, esses processos psicológicos humanos que envolvem uma transição de potência, uma mudança do corpo e da mente. Vai ter como base o verbo latino vulgar ex movere, que significa pôr em movimento, então, a ideia de emoção. Movimentar, causar novos impulsos, são ideias que de alguma forma vão estar presentes no Vygotsky, como a gente viu num texto mais maduro dele, vai focar na importância das emoções na orientação do pensamento e da ação. A gente tem aqui os principais termos que ele utilizava nesse discurso, que eram emotia, čustva e affect.
Então, respectivamente, emoção, sentimento e afeto. Esses dois são palavras russificadas, então são traduzidas, como a gente pode ver, desses étmos que vêm ali do francês e do latim. E a gente vai ter diferenças ao longo da sua obra. Ele vai usar, eventualmente, mais um étimo, mais um termo do que outro. Algo que me parece bastante importante é que ele usa a mesma palavra para tratar de diferentes linhas de desenvolvimento, né? Então, ele fala, por exemplo, de emoções inferiores e superiores, mas ele não usa emoções para as emoções apenas biológicas, que nós compartilhamos aí com outras espécies, de alguma forma, que constituem o nosso repertório emocional inicial, em contraste com as culturizadas, que seriam, por exemplo, sentimentos, né? Quer dizer, não usa termos diferentes, emoções para as inferiores e sentimentos para as superiores. E nesse sentido, ele diverge, a meu ver, por exemplo, da Agnes Heller, uma autora bem posterior a ele, que na sua teoria dos sentimentos vai defender o uso dessa ideia de sentimento para caracterizar apenas o que seria especificamente humano nesse campo das nossas disposições, das nossas emoções. Essa é uma dicotomia que me pareceria um tanto quanto dualista, era justamente aquilo que Vygotsky buscava evitar. As emoções se transformam pela cultura, mas de alguma forma elas continuam a operar dentro daquilo que é a sua função biológica inicial, dessa orientação do comportamento e da ação. E aqui uma bonita ilustração, as máscaras do teatro grego. Vocês podem notar aqui que as diferenças de mímica facial, né? Uma face mais alegre, outra talvez amedrontada, elas marcavam já a função da personagem numa determinada peça, se o seu destino seria cômico, se era uma personagem mais trágica, enfim, que fazia parte ali da semiótica desse teatro, né? Algo importante da gente lembrar, então, é que o Vygotsky abordava esse problema da relação mente-corpo, que é central no estudo das emoções, como um problema psicofísico. Se trata de um problema extremamente complexo, na opinião dele. Como a gente pode ver, complexo até mesmo na sua definição, que vai sofrer muitas transições ao longo da sua história social e dos estudos neurocientíficos. Ele considerava que as emoções eram a última e a mais difícil fronteira para o monismo materialista, talvez o problema mais desafiador para a constituição de um monismo. E nesse sentido, apenas o Spinoza oferecia uma saída monista e materialista para o futuro de uma psicologia das emoções. Nesse sentido, então rompendo com as tentativas de localizá-las apenas ou no corpo ou na mente. Trouxe para vocês aqui a lista dos textos que considero os mais importantes para o debate sobre as emoções na teoria vygotskiana entre 1916 e 1934, já avisando a todos que nesse momento aqui na minha pesquisa de doutorado ainda não tinha sido publicado o material em russo que a Priscila Marques traduziu recentemente para a língua portuguesa, do jovem Vygotsky, que é sua crítica de arte aí nesse miolo entre 1916 e 1924. A gente pode destacar que esses que estão em negrito, para quem também quiser conferir o Vygotsky no original, são aqueles que trazem proposições mais importantes para o estudo das emoções. Se vocês quiserem escolher um texto, por exemplo, para trabalhar com os estudantes, que apresente de uma forma mais sintética essa concepção, eu gosto muito desse aqui, olha, dessa conferência, As Emoções e Seu Desenvolvimento na Infância. Penso que ele já coloca problemas bastante importantes, mas nenhum deles, infelizmente, sozinho vai dar conta, né, dessa concepção. Para a gente acompanhar um pouco a genealogia da concepção vygotskiana ao longo da sua obra, eu destacaria inicialmente dois textos.
Um deles é a psicologia pedagógica, particularmente os capítulos 5 e 6, em que Vygotsky fala de instinto e de emoção de uma forma muito conexa. E o capítulo 5 do História e Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores. Aí a gente já testemunha uma transformação do ideário dele também, porque aqui na psicologia pedagógica a gente tem basicamente um texto de psicologia voltado para professores em formação, e é mais um apanhado das psicologias da época, não traz ainda em grande medida uma concepção própria do Vygotsky. Enquanto que o História, já sendo esse capítulo, segundo Anton Yasnitsky, escrito até 1930, ele já se dá numa nova demarquê, um novo pensamento teórico, que vai ser convencionado chamar como de teoria histórico-cultural, como Vanderveer e Walsener anunciam, né, a partir de 1928 ali. Aqui eu trago algumas citações do meu livro também. Eu recomendei para vocês principalmente o capítulo 5, as emoções como funções psíquicas culturizadas, para essa aula, em que eu busco resumir, né, diferentes passagens, que, como eu falei, muitas vezes a discussão sobre emoções em Vygotsky é muito diluída nos seus textos. E a princípio, quer dizer, a gente vai ver até mesmo uma certa influência do William James e de outros discursos sobre o instinto, e que vão situar a emoção no campo do instinto ou mesmo do reflexo, sem que se fizesse muita diferença entre as duas coisas nesse momento. Então, quer dizer, determinados programas comportamentais herdados que todos os seres humanos vão ter, e que de alguma maneira podem se situar nas nossas cadeias comportamentais como estímulo interno e resposta a um evento externo. Então aqui, por exemplo, uma imagem procurando demonstrar um instinto de proteção aqui da chimpanzé fêmea com seu filhote, e que vai, quer dizer, responder, né, a sobrevivência e a manutenção da espécie, principalmente. Então, a gente consegue identificar claramente o sentido biológico disso, tal como James, por exemplo, queria. E o que a gente pode entender aí nesse Vygotsky inicial, mais reactológico, de 1924 a 1925, é que ele, ora, oscila entre entender as emoções como reações bem demarcadas e evolutivamente inferiores e antigas, como ódio e medo, tanto quanto com um tom emocional geral que perpassa a conduta, impregna a conduta, já mais próxima da sua acepção mais madura, né? Que vai orientar a conduta, vai orientar os nossos pensamentos também, uma espécie de energia dotada de representação psíquica, que pode ser diluída, como eu falei, em um comportamento e não simplesmente aqueles comportamentos bem demarcados, quer dizer, momentos de uma emocionalidade mais intensa. Ou seja, então ele oscila entre considerar as emoções como um processo impulsivo que plasma as reações do psiquismo ou comportamentos humanos bem delimitados e similares aos animais. Nesse sentido, mais sujeitos a um estudo, digamos, científico, objetivo, tanto por experimentos quanto pela observação. Mas algo bastante interessante na psicologia pedagógica, aí então, nessa relação ainda, eu diria um pouco ambígua que ele tem com William James, é a maneira como ele contrasta também os sentimentos inferiores e as emoções inferiores dos sentimentos ali superiores, dizendo que existe uma grande diferença entre a sexualidade dos animais e o amor platônico dos seres humanos, que esse amor platônico, quer dizer, envolve a participação de diferentes ideias, né? Ideias estéticas, inclusive, e que a gente não consegue
equiparar, são processos psicológicos já muito diferentes daqueles que nós compartilhamos com outras espécies. Então, um Vygotsky que vai ter umas certas tintas de um dualismo aqui. Aqui nós temos um quadro maravilhoso do Leonardo da Vinci, a Lita Madonna, mostrando aqui uma situação muito parecida, né, de proteção aí materna, e que a psicologia evolucionista muitas vezes coloca exatamente no mesmo patamar, como sendo processos puramente biológicos, quer dizer, seja chimpanzé fêmea, seja uma mulher. Não quero incorrer num especismo aqui, mas o que uma psicologia da cultura vai procurar identificar é a maneira pela qual, quer dizer, as nossas relações sociais e culturais, baseadas em certos signos, vão transformar a nossa compreensão própria, né? A compreensão de nós mesmos e também a nossa relação com outros seres humanos. E aqui a gente identifica determinadas ideias também estéticas. Esse rico manto aqui da Madonna nos faz lembrar muito mais uma dama renascentista ali, não é? Muito bem tratada, enfim, muito, enfim, comme il faut, né? E que vai aí amamentar seu filho num ato de um amor absoluto, digamos assim, um amor quase que transcendental, como a gente vê aqui também com as nuvens, né? O céu pintado num azul muito parecido com o desse manto, né? Então essa ideias religiosas, ideias estéticas vão estar presentes aqui nesse quadro. Na história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, a gente já tem uma concepção bem mais amadurecida das diferentes formas de organização do comportamento em relação com as nossas necessidades, né, enquanto espécie. A história da psicologia valorizou muito o estudo das funções psíquicas superiores, no sentido principalmente da realização de determinadas tarefas que fossem passíveis de estudo experimental. Agora, quando a gente fala naquilo que muitas vezes não é tão imediatamente observável, como a necessidade do organismo, o interesse, né, e as suas próprias vivências, a sua perspectiva interna, então, historicamente, a gente tem maiores dificuldades. No História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, o Vygotsky não chega a se debruçar tanto assim sobre o tema das emoções, a questão da energia, das diferentes formas de comportamento e como isso influencia esses processos psicológicos, como realização de tarefas, né? Identificação de objetos, que é o caso da percepção, a evocação de objetos, eventos, pessoas, tudo mais, que é mais o trabalho da memória. Mas nessa citação, aí sim a gente enxerga já uma quebra, um pensamento mais organizado sobre a discussão do instinto e da relação com a necessidade. Aqui o Vygotsky menciona, por exemplo, como a psicologia dinâmica atual visa conhecer a base de energia de diferentes formas de comportamento. Os psicólogos, em uma série de mudanças das formas do instinto, por exemplo, vem a ação da linguagem infantil no desenvolvimento e sua influência sobre o comportamento, que oferece um grande interesse para nós por sua relação com o problema da vontade. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: por exemplo, o homem moderno vai a um restaurante para comer, enquanto que o animal, por causa do mesmo instinto natural, sai a caçar com o fim de obter a comida necessária para a sua existência. Então, um comportamento voluntário, que só pode se desenvolver com base inicialmente na regulação do nosso próprio comportamento por outras pessoas. É a partir disso que nós internalizamos a possibilidade de regular nosso próprio comportamento com o uso de instrumentos e também com o uso de signos.
O comportamento animal é inteiramente baseado na reação instintiva, enquanto o comportamento do homem, que experimenta a mesma sensação de fome, baseia-se em reações condicionadas completamente diferentes. No primeiro caso, trata-se de um reflexo natural, no qual uma reação leva a outra. No segundo, há uma sucessão de mudanças condicionadas. No entanto, se examinarmos o comportamento cultural do indivíduo, veremos que o motor decisivo, sua base energética, seu estímulo, é o mesmo instinto, ou bem, a mesma necessidade material do organismo que move o corpo do animal, onde o instinto nem sempre precisa de reflexos condicionados. Aqui tem uma problemática de fundo que me parece foge aos objetivos dessa aula, que seria a identificação das etapas do desenvolvimento da conduta entre instintos, adestramento e reações intelectuais, para que depois existisse uma ruptura, que seria a etapa da vontade, quer dizer, da regulação do próprio comportamento pelo sujeito. O que é bastante importante aqui, então, é que ele vai perceber de que maneira essas nossas reações, a princípio imediatas, a princípio programadas, vão se transformar em reações mais complexas e mediadas pela cultura. Quer dizer, o fato, então, de que o sujeito moderno, desde que tenha dinheiro, é claro, né, vai a um restaurante para comer, enquanto que o animal, por causa do mesmo instinto natural, sai a caçar. Então, a maneira pela qual uma necessidade humana se integra um sistema de conduta mais abrangente, quer dizer, se torna uma função dentro de um sistema psicológico, que a gente pode chamar de consciência ou de personalidade. E que esse ato vai ser mediado também por costumes, por uma linguagem, vai ser também uma atividade no qual a emoção vai ocupar diferentes lugares, quer dizer, é o que ele vai explorar melhor na sua conferência sobre as emoções, quando ele comenta, por exemplo, a frustração e a maneira pela qual, quando a gente realiza qualquer atividade, a orientação inicial está no seu êxito, quer dizer, que a gente consiga realizar uma determinada tarefa que supre uma certa necessidade, e que a emoção experimentada vai acontecer muito mais no momento em que a gente se frustra ou que a gente consegue realizar aquela tarefa com êxito, né? Atendendo então à necessidade inicial. Eu coloquei aqui, provocativamente até, uma cena de almoço do filme Psicopata Americano, de 2000, um restaurante bastante refinado, né? São operadores do mercado financeiro, riquíssimos, ali, que vão ter cenas como essa, quer dizer, em que eles são cercados o tempo todo de todos os luxos. E algo bastante chocante é que esse personagem aqui, o Bateman, interpretado pelo Christian Bale, ele se torna um serial killer, quer dizer, alguém que mata e esquarteja as suas vítimas por motivos que não tem nada a ver com o cumprimento de um instinto natural ou de uma sobrevivência. Penso que numa perspectiva vigotskiana nós nos ocupamos desse tipo de problema também, quer dizer, de que maneira a gente vai ter a transformação da necessidade, a gente vai ter uma culturização que nos leva a manifestações sem analogia no reino animal. Bom, aqui nós temos, passando adiante, uma obra posterior ao História e Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, que é o Estudo sobre as Emoções, Pesquisa Histórico-Psicológica, de 1933. A primeira publicação ocorreu aqui nesse tomo 6 das obras escolhidas em russo, embora o texto fosse de 1933. Ele é um texto que foi planejado com 2 partes, mas apenas uma foi redigida de uma forma mais completa, que é essa que está aqui no tomo 6. A segunda foi meramente rascunhada e foi publicada recentemente nos notebooks. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
algumas edições do estudo sobre as emoções, pesquisa histórico-psicológica. Aqui nós temos a tradução para o inglês, eu printei aqui o prefácio, o sumário, as diferentes seções do epílogo, e também a gente tem a edição em espanhol, denominada Teoria de las Emociones, Estudio Histórico Psicológico. Pessoalmente eu gosto mais da edição em inglês, gente, por conta das notas, que ajudam bastante na compreensão do texto, que até por conta de ser um texto inacabado, vai oferecer muitas dificuldades, né? E também a tradução do título me agrada mais, porque a gente tem aqui, olha, esse Učení ab emociách. Učení seria muito mais estudo do que teoria. E aqui quer dizer pesquisa, исследование. Claramente, então, aqui a gente não ficou tão satisfatório assim, né? Não traduziram como pesquisa, research, mas me parece um pouco melhor a tradução desse título. E de resto, as duas traduções têm alguns probleminhas, mas são boas traduções para quem quiser conhecer diretamente essa obra do Vygotsky. A segunda parte do estudo sobre as emoções foi publicada aqui como capítulo 13 dos Vygotsky's Notebooks, também traduzidos recentemente para o espanhol como Cadernos de Vygotsky. Spinoza and the Problem of Higher Emotions, que seria a parte propositiva, enquanto aquela primeira parte é mais uma parte de crítica, especialmente, como eu comentei com vocês, ao dualismo na psicologia das emoções, tal como se apresentava na teoria periférica das emoções, a teoria James Lange. Mas isso se estende para além da própria teoria James Lange, na medida em que ele identifica problemas similares na psicologia descritiva do Dilthey. Vou falar disso daqui a pouquinho. Essa, a meu ver, é a ideia central do Vygotsky para o futuro de um pretérito da teoria das emoções. Um futuro que para nós já passou, mas de alguma maneira nos instrui sobre a contemporaneidade desses estudos. Vai dizer ele, né, isso eu estou parafraseando apenas, que o futuro da psicologia das emoções concentra-se na resposta ao problema da divisão entre psicologia explanatória e descritiva ou fenomenológica, dirigindo-se ao desenho de um quadro único das múltiplas manifestações da vida emocional humana, vivenciais e comportamentais, e de seus processos de determinação. Subjaz a tal ideia a noção de que as emoções não são simplesmente reflexos, né? Mas sim funções psíquicas superiores ou culturizadas, embora Vygotsky não se debruce sobre isso. Não nesse texto, pelo menos. Então, gente, essa ideia vai ser desenvolvida por ele quando ele defende, por exemplo, que emoções tão diversas quanto o medo dos animais e o amor de Dante por Beatrice precisavam ter sua gênese esclarecida pela mesma teoria. Essa é a Divina Comédia, são o Dante, né? Dante Alighieri, vai expressar na Divina Comédia o seu profundo amor, que é um amor platônico, por uma jovem de nobre casa chamada Beatrice Viterbo, e que em que ele reedita, como a gente viu, aquilo que inicialmente era algo dicotômico, né? Essa distinção entre o amor dos animais, uma distinção profunda e abissal, e do amor, da sexualidade animal e do amor platônico, como a gente pôde ver. E que ele entendia que a psicologia não estava dando conta de explicar essa gênese, né? Esses processos todos aí de transformação e de que maneira, no caso, por exemplo, do amor de Dante por Beatrice, você vai ter ali uma série de ideias estéticas, religiosas, enfim, relativas à classe social,
e a própria concepção das emoções, quer dizer, o que nós entendemos que seria o amor ou não, o que seria um objeto digno de amor ou não, e que não vão se apresentar no caso da sexualidade animal. E que, no entanto, quer dizer, vai estar presente também nessas dinâmicas, nessas trocas aí entre os gêneros. E era necessário, quer dizer, focar, então, essas emoções, tanto como processos do organismo humano, tornados funções da personalidade histórica e culturalmente determinados, nos quais ideias teológicas, políticas, estéticas e científicas precisavam ganhar um lugar não só na descrição, mas também na sua explicação. Não bastava apenas descrever o amor platônico, era preciso explicar esse amor. E a psicologia, ora descrevia, como o caso da psicologia descritiva do Dilthey, ora explicava, mas apenas formas mais simples de emoções, como era o caso da sexualidade animal, a ideia de instinto, como a gente pôde ver. Um quadro geral que atendesse a um fenômeno multideterminado e complexo, nesse sentido, então, ocupando um lugar numa psicologia de base marxista. Aqui eu trouxe a capa do meu livro. Essa figura aqui se chama Dante e Beatrice sob o signo de Gêmeos. Então, por isso, eu escolhi como essa imagem, que é muito ilustrativa da ideia central do Vygotsky, promotor de uma psicologia das emoções. O que a gente pôde ver, eu diria, apenas parcialmente, né, infelizmente, como a gente está fazendo aqui uma aula introdutória, foi que o Vygotsky ele se defronta com diversos problemas quando a gente fala na caracterização das emoções, e que, por fim, quer dizer, ele vai parar na ideia de que elas orientam pensamento e ação com base em modificações do corpo e da mente, que vão ter certas necessidades, fossem elas biológicas, fossem elas já transformadas pela cultura, em diferentes pessoas, enfim. Agora, a gente pode mapear aquilo que eu, desde o doutorado, estou chamando de 9 problemas que rompem, que existem numa psicologia vigotskiana das emoções e que atendem aquilo que é essencial em toda a ciência, que é uma definição sistemática desses processos psicológicos. A gente viu como ele se ocupa, sim, da discussão sobre a topografia das emoções no organismo como um todo e no sistema nervoso em particular, se elas seriam processos meramente somáticos ou também se existiria um envolvimento do sistema nervoso central, sua dinâmica, suas transformações, quer dizer, conflitos, contradições e oposição de sentimentos, além do processo de reagir pelo sentimento, tal como ele chama nessa obra específica. É um problema que emerge principalmente naquela conferência sobre as emoções que eu estava comentando com vocês, mas também em outros pontos, se eu não me engano, no tomo 5 da defectologia, ele fala um pouco disso ao tratar do desenvolvimento da criança mentalmente atrasada, se não me falha a memória. Então, o fato de que nós tenhamos conflitos, contradições, ambivalência emocional, precisa ser contemplado numa psicologia efetivamente materialista. E nesse sentido ele elogia o Freud, a maneira como ele entendeu, sim, as dinâmicas dos afetos. O fato de que os nossos afetos são contraditórios e, por exemplo, nós podemos amar e odiar a mesma pessoa, às vezes até ao mesmo tempo. A gente precisa dar conta, quer dizer, desse processo complexo de transformação que não era contemplado muitas vezes numa psicologia experimental, né, que vai trabalhar apenas as emoções como fenômenos muito demarcados, né, fenômenos intensos, e que estava bastante presente na teoria, e até hoje está muito presente na psicologia evolucionista das emoções. A gente viu também como ele se ocupou
das propriedades energéticas impulsivas, de excitação ou de descarga, o fato de que as emoções se deslocam com relação à excitação original. Esse problema é muito afim à psicanálise, tanto que muita gente equivocadamente vai considerar que foi o Freud que desenvolveu aí uma concepção de afeto como sendo uma energia migrante. Na verdade, essa concepção já estava muito presente, bastante bem desenvolvida na fisiologia alemã da época do Freud. Quem for buscar a genealogia dessa concepção, o caso do Kurt Danziger, por exemplo, Naming the Mind, se ilustra esse processo de transformação de uma concepção sobre os afetos. Então, quer dizer, nós não estamos nos baseando na psicanálise para dizer isso. No tempo do Vygotsky já existia essa ideia. O próprio Wundt, né, tem uma teoria tridimensional do afeto interessantíssima, em que ele vai falar das excitações corporais e mentais e a maneira pela qual essas excitações podem se descarregar ou não, podem ser consumidas em determinada atividade ou não. Esses 9 problemas se conectam, né? As propriedades energéticas têm uma relação direta com a dinâmica dos afetos. A maneira pela qual as nossas emoções se deslocam nas tarefas que nós realizamos e que, num certo sentido, vão colocar o nosso organismo e a nossa mente numa certa disposição para realizar essas tarefas. Também a psicologia da arte vai recorrer intensamente à discussão da energia das emoções, vai falar das diferentes leis, por exemplo, a lei do consumo unipolar de energia, a energia que é mais consumida no corpo ou na mente, e também vai falar bastante da catarse, quer dizer, como sendo essencialmente um processo energético, a catarse que se dá na contradição entre forma e conteúdo que existe, é engramada na obra de arte, que existe dentro da própria reação estética, que nós vamos contatar na obra de arte. Um outro problema importante vai focar o papel das emoções como função psíquica propriamente dita, seja na atividade, na consciência ou na personalidade. Também na conferência sobre as emoções, se não me engano, ele vai falar um pouco de como as emoções elas são processos psicológicos que estão no centro do nosso ser e da nossa personalidade, quer dizer, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, e de que maneira nós nos compreendemos também vão ser processos que vão responder diretamente a essa pergunta, quer dizer, quem somos nós? E nesse sentido ele estava sendo, a meu ver, bastante spinosiano. O quinto problema foca as qualidades vivenciais, quer dizer, aquilo que tem a fantasia como expressão mental por excelência. Como a gente viu, a gente não pode situar as emoções apenas no campo dos movimentos do corpo, das modificações do corpo, sem considerar que existem também correlatos mentais e tudo mais, quer dizer, sem levar em consideração que elas também são vivenciadas de um ponto de vista interno, subjetivo. E nesse sentido, Vygotsky, principalmente nos textos sobre arte, vai se referir às qualidades vivenciais das emoções, aquilo que nós não, no certo sentido, não compartilhamos com o interlocutor, quer dizer, o fato de que eu estou me sentindo em determinado momento angustiada, ou quando eu entro em contato com uma obra de arte, eu sinto um intenso desgosto, um intenso horror, uma grande piedade, ou também como um certo sentimento pode ser intelectual, quer dizer, o sentimento que eu tenho ao resolver um problema matemático difícil, por exemplo. Pode ser, e tem a vagueza como uma das suas características até mais marcantes, a inefabilidade das nossas emoções, que vem do fato de que elas efetivamente se distribuem no corpo e na mente,
eu não consigo situar muito bem, e muitas vezes não consigo definir muito bem as emoções, porque elas representam modificações de todo o meu ser. Um sexto problema se refere à percepção pela personalidade dessas propriedades, incluindo mesmo sua caracterização linguística. Então, o fato de que eu chame uma certa vivência, né, de angustiante, intensa, vivência de medo, vivência de ódio, vivência de exasperação, vivência de preguiça, vivência de desolação, né? Peguemos da primeira aula e daquele exercício que eu pedi para vocês fazerem, de caracterização das emoções que vocês sentiram ao ouvir a Sexta Sinfonia de Tchaikovsky. Então, eu perguntei sobre esses rótulos, quer dizer, a forma como vocês perceberam as vivências emocionais, né, que se trata de uma vivência marcada pela emoção, e o meu pedido para que vocês rotulassem, vocês identificassem essas emoções. Então, esse seria um sexto problema. Um sétimo problema se refere aos diferentes lugares que as emoções ocupam ao longo da ontogênese, e podemos completar da história social da humanidade também, que se refere mais então à genética dessas emoções. Como elas podem ser muito marcadas e extremamente importantes enquanto reação da criança no primeiro ano de vida, tanto que nesse sentido, Vygotsky vai dizer que a criança se marca pela comunicação emocional com os adultos. Isso a distingue, isso a caracteriza das crianças de outras faixas etárias e mesmo do adulto. E como depois, quer dizer, elas vão ocupar um lugar mais sutil de orientação do pensamento e da ação, nem tão óbvio, tanto que nós muitas vezes conseguimos até mesmo esconder as nossas emoções ou podemos ficar em estados relativamente neutros. Um outro aspecto importante tem a ver com a esfera cultural fundadora de uma certa emoção culturizada. Então, sentimentos líricos, poéticos, éticos, ou mesmo sentimentos, enfim, sentimentos pragmáticos, cotidianos e tudo mais. Quer dizer, de que maneira essas... A própria cultura, ela vai criar determinados afetos. Pode ser que eu não tenha sentido nunca na minha vida uma indignação justa, mas na medida em que eu entro em contato com um certo filme que mostra pessoas vulneráveis sendo oprimidas, eu não sei, por grandes empresas ou mesmo pelo Estado, eu posso sentir essa indignação. E isso demanda também uma participação da minha compreensão das causas da violência que aquela população sofre. Então, são emoções que vão se ligar a uma determinada esfera cultural fundadora, embora muitas vezes, quer dizer, a gente não consiga identificar essa esfera cultural, mas Vygotsky entendia assim, quer dizer, ele associava determinadas emoções a um certo campo. A sua regulação voluntária, também um problema bastante importante, e que tinha a ver com a sua Versthinaya Psychologie, né? A sua psicologia dos cumes, a sua psicologia para o futuro, para a formação do novo homem socialista. De que maneira nós conseguimos regular as emoções, admitindo que vai haver limites nesse processo de regulação e que, em grande medida, quer dizer, são elas que nos orientam no pensamento e na ação. E isso não tem nada a ver com irracionalismo. Isso tem a ver, sim, com as nossas necessidades enquanto sujeito. O fato de que eu sinta aquilo que eu não queira sentir, por exemplo, né, que eu gostaria de sentir outra coisa para uma determinada pessoa, se refere, então, à minha essência enquanto sujeito, enquanto personalidade,
Isso orienta o meu pensamento e a minha ação, e pode ser posto dentro de uma certa ordem e conexão, vai dizer Spinoza. Esse problema dialoga diretamente com a filosofia spinozana, nós vamos nos debruçar sobre ele na última aula desse curso. Muito bem, aqui algo que o Jeremy Kagan fez com que eu me desse conta é essa diferenciação das emoções como funções psíquicas culturizadas, que muitas vezes não são adequadamente percebidas na sua diversidade. Aqui nós temos duas imagens que poderiam ser identificadas, né, como tendo medo na sua base. Então, o medo de uma determinada criança de figuras imaginárias, ou suponhamos aqui, né, o medo dos idosos, o medo da morte durante a pandemia de coronavírus. São o mesmo afeto? Né? A gente pode chamar essas duas reações aqui, essas duas funções de medo. A gente vai problematizar isso também nas próximas aulas, porque uma psicologia vigotskiana das emoções tenderia a identificar de uma forma provavelmente mais precisa e tenderia a caracterizar as suas dinâmicas também, as suas transformações, as suas mudanças ao longo da vida. Para terminar essa aula, eu gostaria de convidar vocês a um exercício que, de fato, a gente vai concluir na aula 3. Eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo que está na nossa playlist. Vocês podem pesquisar com esse título aí no YouTube, Curso Fundamentos da Psicologia Vigotskiana das Emoções. A gente coloca também na descrição desse vídeo. É um pequeno sketch do Poeta dos Fundos, já meio antigo, de 2012, chamado Judite, estaremos fazendo cancelamento. É possível que muitos de vocês já conheçam esse vídeo. Ele traz alguns aspectos, enfim, traz uma linguagem bem rude, né, da personagem ali. Tem alguns aspectos problemáticos, e é isso mesmo que torna esse vídeo tão interessante do ponto de vista de um estudo sobre as emoções. Mostra ali um rapaz todo pintado de azul por alguma razão que a gente não compreende, e que liga para uma operadora de telefonia tentando cancelar o seu plano. E ele passa por diferentes fases, digamos assim, do ponto de vista da realização dessa atividade. É muito divertido, e o que eu vou pedir para vocês é que descrevam esse vídeo do ponto de vista das emoções como funções psíquicas culturizadas, e também que eu acho que é interessante vocês voltarem aqui a essa discussão dos 9 problemas que irrompem na psicologia vigotskiana das emoções, que eu também vou trabalhar logo no início aí da próxima aula, que vai focar basicamente algumas implicações metodológicas, a ideia das emoções como complexos estruturais, é uma ideia metodológica que eu tive no meu doutorado, e vou fazer alguns exercícios de compreensão vigotskiana das emoções, e vou trabalhar essa relação entre emoção e linguagem, por exemplo, que está muito presente na discussão metodológica. Peço então que vocês não percam o restante do nosso curso, curtam e compartilhem esse vídeo, que isso nos ajuda bastante a vencer os algoritmos do YouTube. Um grande abraço a todos e todas, obrigada pela atenção e até mais.